Olá, muito boa tarde. Crescem as incertezas sobre os conflitos do Médio Oriente, que permanecem também em muitas outras geografias, sobretudo nas mais frágeis, como em Gaza, onde o número de mortes aumenta em cada dia. Uma realidade que hoje queremos analisar com José Manuel Rosendo, jornalista da RTP. Antes, porém, vamos destacar outros temas que marcam a atualidade. Foi um encontro jubilar que convocou as pessoas com deficiência e o mundo da saúde da Diocese do Porto. Mensagens de inclusão e de esperança marcaram a peregrinação jubilar dos frágeis e do mundo da saúde na Diocese do Porto. Uma iniciativa do Ano Santo 2025 que mobilizou pessoas em situação de fragilidade, os seus cuidadores, familiares e profissionais do setor. Os frágeis que realmente são pessoas que, ou por razões de saúde, ou por razões de isolamento social, ou por razões familiares, ficam sempre mais desprotegidos e mais, afastados das nossas comunidades. Por isso, nós pensamos, realmente não fazia sentido vivenciarmos este ano jubilar sem um evento em que eles fossem a nossa razão, o nosso centro, no fundo, desta nossa celebração. Acompanhado com eles estão os cuidadores e depois também os profissionais de saúde. A realidade da saúde, neste caso da doença e da fragilidade, é a mais comum a todos nós. Ou no presente ou no futuro, pois evidentemente seremos pessoas com menos forças do que aquelas que temos hoje. E que trazemos aqui estas pessoas não só para a oração, mas também para o convívio. Habitualmente ou estão no isolamento das suas casas ou encaixotadas, entre aspas, nas nossas realidades das ERPs, das estruturas residenciais para pessoas idosas. Proporcionar-lhes convívio é sempre um momento diferente, é sempre um momento que marca de alguma maneira as suas vidas. A construção de uma igreja para todos tem que integrar desde a primeira hora a participação de todos aqueles que são frágeis, todos aqueles que estão à margem da sociedade, muitas vezes, designadamente as pessoas doentes, as pessoas incapacitadas, as pessoas com deficiência e muitas vezes até também os seus cuidadores, que tantas vezes são esquecidos e desapoiados pela sociedade. Américo Azevedo é cego, tem paralisia cerebral e é o vice-presidente do Secretariado da Pastoral da Saúde da Diocese do Porto, que organizou a peregrinação jubilar dos frágeis e do mundo da saúde. Antes de entrarem no multiusos de Gondomar, os peregrinos eram convidados a passar por uma porta simbólica que tinha 2 inscrições bíblicas. Eu sou a porta, quem passar por mim será salvo. É importante que se tenha passado por lá, porque por lá passaram já montanhas de pessoas com fragilidade e que se não fosse este evento não tinham feito essa experiência. Isso é o primeiro ponto, porque normalmente a Igreja não está muito atenta a esta realidade das pessoas com necessidades especiais. O passar por lá para mim significou realmente fazer a experiência que qualquer uma das pessoas ditas normais podem fazer facilmente e que nós não temos essa possibilidade regularmente de fazer. Frágeis Peregrinos da Esperança foi o tema desta peregrinação jubilar da Diocese do Porto, realizada no Ano Santo 2025. Na opinião dos participantes, um encontro importante para toda a Diocese, mas também para a Igreja Católica presente em Portugal, para que perceba que os frágeis não são um mundo à parte. A Igreja já não passa sem os frágeis, porque e isto era bom que as pessoas doentes, deficientes, idosos ouvissem e as comunidades também, porque se a Igreja não tiver atenção a estes agentes de esperança que somos nós, frágeis, não estamos a mostrar o verdadeiro rosto de Jesus. Jesus, quando veio, foi para os mais pequeninos, para os mais simples, para os mais frágeis, para aqueles que a sociedade rejeitava, punha de lado, descartava. No meu ponto de vista, eu acho que as pessoas frágeis são o maior agente de esperança da nossa sociedade e designadamente da Igreja, porque aquele que é frágil consegue, na sua maioria das vezes,
transmitir uma mensagem de esperança, uma mensagem de encorajamento, de tranquilidade. E nós, no Frágil, conseguimos ver a presença de Deus, o corpo, o rosto de Cristo vivo. Quando a comunidade olhar para eles como agentes de mudança, como agentes de esperança, é que nós poderemos ser realmente uma verdadeira comunidade. Eles não podem ser olhados como aqueles que estão na retaguarda, não, bem pelo contrário. Eles têm que estar numa vanguarda profética, eles têm que estar na frente. Não basta ir levar a comunhão a casa de quem está doente, é preciso trazer-lhes de novo a esperança e dizer-lhes que nós também podemos ajudar a levar Cristo aos outros, através do nosso exemplo de fé, de esperança, de saber lidar com a deficiência, de ajudar-vos a vós que sois ditos normais a olhar para nós como pessoas. O mundo da fragilidade não é apenas o dos problemas relacionados com a saúde, com o limite físico. A Cáritas Diocesana do Porto foi uma das entidades parceiras na organização deste evento jubilar, cuidam da fragilidade e da vulnerabilidade económica. Esta questão da fragilidade é transversal, quer seja ao trabalho do Secretariado Diocesano da Pastoral da Saúde, quer seja ao trabalho da Cáritas Diocesana. E, nos últimos anos, é também uma grande área de investimento da Cáritas Diocesana, é o apoio a doentes em situação de carência económica. Portanto, nós temos um forte investimento, quer do ponto de vista dos recursos humanos, quer mesmo de ajudas técnicas. São mais de 600 equipamentos emprestados por toda a Diocese e, portanto, nós também conhecemos bem o mundo da fragilidade quando associada a situações de doença. Uma das preocupações partilhadas pelo Bispo do Porto e das mensagens nesta celebração foi com a terceira idade, por isso valorizou a sua existência, afirmando que não são subproduto da sociedade. Não são menos dignos do que os outros que trabalham, ou uma criança ou um jovem. São pessoas que deram muito e têm muito para dar também, mas agora precisam em certos aspectos de receber. E isso é um direito, não os diminui, pelo contrário, mostra exatamente que a sociedade é este intercâmbio de um dar e receber. O programa da peregrinação jubilar dos frágeis e do mundo da saúde dividiu-se em 3 momentos: o acolhimento, uma celebração penitencial com confissões e a Eucaristia. No momento de ação de graças da missa, após a consagração a Nossa Senhora pelo Bispo do Porto, os escuteiros recolheram mensagens de pessoas frágeis que não puderam participar neste evento jubilar, que vão ser levadas para Fátima na peregrinação diocesana ao Santuário da Cova da Iria, no dia 20 de setembro. A Comissão Nacional de Justiça e Paz afirma que é tempo de gritar pela paz e denuncia práticas desumanas em Gaza. Uma tomada de posição que grita pela paz e reafirma o horror que a guerra provoca no Médio Oriente, nomeadamente em Gaza. Diante do horror da situação que se vive na faixa de Gaza, que testemunhamos dia após dia e que continua a agravar-se numa desproporcionalidade desmedida, a Comissão Nacional Justiça e Paz quer juntar a sua voz a todos os que clamam pela paz. À situação de conflito junta-se de forma cada vez mais dramática a questão humanitária em torno de crimes que atentam contra quem procura sobreviver. A reação de Israel tem assentado em práticas que se qualificam como crimes de guerra e contra a humanidade, com o alvo sistemático de civis indefesos e a recusa de fornecimento de água e alimentos necessários à sobrevivência das pessoas que ali vivem. Afirmações da Comissão Nacional Justiça e Paz, sublinhadas pelo Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa. Vivemos, de facto, momentos perigosos para todos e habituar-nos a isto, tolerarmos coisas destas a nível, nem que seja só do discurso, para dizer é compreensível, que não é compreensível. Não é compreensível que se dispare sobre gente faminta que vem à procura de alimentos. Isto é uma aberração.
em termos humanos, em termos políticos e em termos de construção de futuro. Isto não pode ser e, portanto, devemos dizê-lo com toda a clareza. E acho que é importante e é tempo também que o governo português tome nota disso e que diga claramente que não pode tolerar estas coisas. Em nome do direito, em nome da humanidade, em nome de tudo aquilo que se chama decência e de tudo aquilo que se chama construção de um futuro para todos. O que passa necessariamente pela exigência de 2 Estados. O caminho para uma paz justa para a Terra Santa só pode ser alcançado através do reconhecimento de 2 Estados que correspondam aos direitos dos povos israelita e palestiniano. O que está acontecendo em Gaza, o alargamento ao Irão de toda esta questão, e é compreensível a lógica de alguns discursos, mas não há dúvida que isto é uma manipulação muito clara para substituir outras agendas. E isso não pode ser, e aquilo que o Papa diz de não nos habituarmos a isto é que não pode ser. Tem de haver decência, tem de haver um mínimo de justiça e tem de haver um mínimo de humanização também nestes processos. Dimensões necessárias para a resolução de um conflito que reclama uma intervenção das Nações Unidas e tomadas de posição claras por parte da comunidade internacional. Acompanhe estes e outros assuntos em agência.eclésia.pt. Analisamos agora a guerra aos pedaços em curso com José Manuel Rosendo, jornalista da RTP. Cumprimento, muito boa tarde. Obrigado, José Manuel, por estares neste programa. E pedia uma análise a este conflito no Médio Oriente. Falar em barril de pólvora é já, enfim, são conceitos ultrapassados, é muito mais que isso. Mas que atração tem este território para a guerra, para os atentados? Enfim, a Síria também já teve mais um atentado no último domingo, que o Papa ainda ontem condenou. De facto, que poder de atração existe neste território para tantos conflitos? Boa tarde, obrigado pelo convite. Costuma dizer-se que é o centro do mundo, não é? O interesse... Pelas piores razões, se calhar, não é? No caso. Neste caso, sim. Pelas piores razões. Mas as indicações que existem neste momento é que uma parte do conflito parece que está, não diria resolvida, mas para já esta guerra parou entre o Irão e Israel. Vamos ver se vai ser mesmo assim. Se fica pela guerra dos 12 dias, não é? Como... O Presidente Trump tem essa particularidade de arranjar sempre este tipo de, nomeadamente, designações, que por acaso tem uma semelhança com a Guerra dos 6 Dias. É que foi Israel quem desencadeou quer uma, quer outra, não é? Tem essa semelhança que o Presidente Trump não disse, mas convém sublinhar. Portanto, com o Irão as coisas parece que acalmaram. Há aqui agora uma dificuldade que é de saber o estrago concreto provocado pelos ataques norte-americanos aos sítios nucleares. O Parlamento iraniano aprovou uma medida em que, digamos assim, corta relações com a Agência Internacional de Energia Atómica. Isto é reversível, obviamente, mas o importante aqui, de facto, agora, neste momento, é saber que tipo de estrago foi provocado. Não tanto para saber se o Irão ficou mais perto ou mais longe de conseguir uma arma nuclear, mas eventualmente por radiações, por coisas que poderão ter sido originadas por aquele ataque norte-americano. Portanto, esse é um aspecto que eu acho que é importantíssimo, saber exatamente o que é que aconteceu. Órgãos de comunicação norte-americanos, nomeadamente a CNN e o New York Times, citaram relatórios da Agência de Informação do Pentágono, dizendo que este ataque apenas tinha atrasado a corrida do Irão à arma nuclear por alguns meses. O presidente norte-americano já veio dizer que é tudo mentira. Como, aliás, tinha desmentido a coordenadora das agências dos serviços secretos. E, portanto, estamos nesta dúvida, não é? Estamos a saber muito pouco sobre aquilo que está a acontecer. E depois temos a questão de Gaza, da faixa de Gaza, não é? É uma guerra que já leva desde outubro de 2023. Israel ainda não conseguiu nenhum dos objetivos a que se propôs. Ainda agora, 7 militares israelitas morreram na faixa de Gaza.
não desmantelou o Hamas, não libertou os reféns e ainda não conseguiu tomar conta do território completamente como parece querer fazer. E, portanto, há aqui uma dificuldade grande em conseguir chegar aqui a uma solução nesta guerra da faixa de Gaza, que eu não sei como é que vai acabar. Que era um conflito contra o Hamas, mas que se transformou, de facto, numa crise profundamente humanitária naquele território. São imagens terríveis as que chegam da faixa de Gaza. Mais de 55 mil mortos, não é? Se não estou enganado. Mais de 120 mil ou 130 mil feridos. Um território completamente destruído, as infraestruturas praticamente desapareceram. As pessoas são empurradas de um lado para o outro, alegadamente para zonas de segurança. Morrem quando vão à procura de receber ajuda, nomeadamente ajuda alimentar. As Nações Unidas foram corridas, digamos assim, do território, sendo que a UNRWA é a agência para os refugiados palestinianos, é aquela que conhece melhor o território, está habituada a trabalhar naquelas condições e é aquela que poderia oferecer uma melhor ajuda, mais eficaz, não levando as pessoas a serem sujeitas a este tipo de... É quase uma ratoeira, não é? Estender a ajuda alimentar e depois matar as pessoas enquanto elas estão à procura desta ajuda alimentar. A Fundação Humanitária de Gaza fracassou na sua operação? Completamente. Eu acho que não é preciso esperar mais, ou seja, com o número de pessoas que está a morrer na tentativa de obter esta ajuda. Aliás, é uma fundação muito opaca, não é? Fundada por Israel, também pelos Estados Unidos, que depois trabalha com agências de segurança privada, que são agências formadas por mercenários, não é? E, portanto, não é de facto a agência indicada para... Agora, isto é objetivamente é aquilo que Israel pretende, que é afastar a ONU. Israel tem perdoa-me a expressão, mas tem esse ódio de estimação em relação às Nações Unidas. Viu-se com o secretário-geral António Guterres, viu-se com o abandono de várias agências da ONU por parte dos Estados Unidos e que, de facto, a UNRWA é algo que é o símbolo dos refugiados palestinianos e esse é um assunto que Israel quer tirar da agenda. Como é que este conflito pode conhecer outro desfecho que não o permanente conflito? O Papa Francisco fê-lo e agora o Papa Leão XIV tem repetido esses apelos ao fim da guerra, ao diálogo, ao envolvimento da comunidade internacional. De que forma é que, de facto, o conflito pode estancar? Olha, eu acho que quer as palavras do Papa Francisco, quer do Papa Leão, são importantes porque introduzem aquilo que falta neste momento à política, ética e moral. Isso falta. Este conflito precisa muito disso para ser resolvido. E há aqui uma coisa que me parece evidente, é assim, não vai haver segurança na região enquanto não houver um Estado palestiniano. Não há volta a dar. Por muito que esteja em curso uma chacina completa dos palestinianos. Por muito que isso aconteça, não há volta a dar. Quer dizer, os palestinianos estão ali... Há uma alma que permanece. Exatamente. Há uma alma que permanece, não é? E, portanto, é preciso resolver esse problema. A questão é que, do lado israelita, os líderes que temos nesta altura e que temos tido nos últimos anos, não há nenhuma vontade de construir essa solução. Aliás, é um paradoxo, porque nós ouvimos os líderes, nomeadamente ocidentais, a falarem na solução de 2 Estados e ouvimos os líderes israelitas a dizer isso já não existe, nomeadamente o Primeiro-Ministro, Benjamin Netanyahu, para além de muitos outros, não é? E, portanto, não sei, estamos aqui numa espécie de beco sem saída, mas é um beco sem saída que não vai trazer segurança para Israel. E, portanto, agora, como é que na prática se vai construir um Estado palestiniano é outra questão, porque também é muito difícil, face àquilo que acontece, por exemplo, na Cisjordânia, não é? Que tem colonatos por todo o lado, que tem cerca de 700 mil colonos israelitas em território palestiniano. Vai ser muito difícil criar ali condições para construir um Estado palestiniano com continuidade territorial e sem estar, digamos assim, salpicado por colonatos que irão sempre ser um fator de desestabilização. E não sendo as Nações Unidas, enfim, a organização capaz de levar por diante, de facto, a definição dos 2 Estados, quem é que pode, na tua opinião, mediar este conflito? Se é que vai ser possível. Eu acho que tem de ser as Nações Unidas. Não me parece que, por exemplo, aquilo que foi proposto, salvo erro, em 2020,
na primeira presidência de Donald Trump, o acordo do século, não é? Que punha ali uma troca de territórios e de... Não tem viabilidade. Não tem viabilidade, não é isso que os palestinianos querem. Aquilo parecia, em termos económicos, muito vantajoso para os palestinianos, mas houve uma coisa que eu sempre ouvi do lado palestiniano relativamente a este conflito, é que eles sempre os ouvi dizer que não querem uma manjedoura e um sítio para comer. Querem mais do que isso. Querem dignidade. Não é? E isso constrói-se de outra forma que não com o acordo que foi proposto por Donald Trump. Seja dado essa possibilidade de intervenção às Nações Unidas, de facto, para que assim aconteça. José Manuel Rezende, agradeço ter estado aqui no programa. Muito obrigado. Agradeço. Muito obrigado por esta análise em torno dos acontecimentos que permanecem no Médio Oriente. E a terminar, recordo que mais logo fazemos companhia na Antena 1, pouco depois da meia-noite. Votos de uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser.